Olá, meu nome é Ana Carolina, eu sou farmacêutica, eu formei pela Universidade de Brasília. Atualmente eu curso o curso de mestrado em Ciências e Tecnologias em Saúde, também pela Universidade de Brasília, na Faculdade de Ceilândia. E eu sou orientada pela professora Daniela e pela professora Isabel. Hoje venho aqui apresentar um pouco para vocês sobre o meu projeto de pesquisa, que é sobre a avaliação do perfil de resistência antimicrobiana e ocorrência de salmonela em tilápia fresca. A tilápia sabe-se que é a principal espécie de peixe criada no país. Segundo dados do IBGE de 2017, da produção total de 485,2 mil toneladas, mais da metade, correspondendo a 58,4%, é de tilápia. Sendo esse peixe tão importante para o consumidor brasileiro, é importante verificar a qualidade microbiológica e avaliar as condições sanitárias desse alimento. Aqui nós temos duas fotos, uma do peixe inteiro e a outra do filé de tilápia, que é bastante consumida, é a forma bastante consumida pelo consumidor aqui do Distrito Federal. E sobre a qualidade microbiológica, nós temos uma das bactérias muito importantes, como a salmonela, que é uma das principais responsáveis pelas doenças transmitidas em alimentos. E sabe-se que a salmonela é muito atrelada a surtos em frango, em ovos, mas existem poucos estudos relatando a prevalência dessa salmonela em pescado. Com isso, as condições intrínsecas e extrínsecas na produção e comercialização, por falta de cuidados no armazenamento e na manipulação, podem favorecer o surgimento da salmonela. Então, é importante investigar a presença dessa salmonela nessa tilápia, nesse pescado que, como eu disse no slide anterior, tem seu consumo bastante significativo aqui no Brasil. Além da presença de salmonela, é importante verificar a resistência dessa bactéria. Sabe-se que é uma preocupação mundial e essa resistência ela se deve muito a genes de resistência encontrados nessas bactérias. Esses genes de resistência eles podem vir pela linhagem da bactéria, mas também podem vir pela morte de outra bactéria que tem esse gene de resistência, através de plasmídio, que é doado através de uma outra célula, através do bacteriófago. E esse gene de resistência ele pode ser incorporado no DNA dessa bactéria, e esse DNA ele codifica certas proteínas que conferem essa resistência a certo antibiótico, no caso, dependendo do gene adquirido. Com isso, o projeto de pesquisa tem como objetivo pesquisar a salmonela em amostras de tilápia fresca, comercializada no Distrito Federal, e avaliar o perfil de suscetibilidade antimicrobiana de salmonela isoladas em tilápia fresca. Aqui nós temos uma exemplificação de como é feito o isolamento da salmonela. Pesa-se 25 gramas e é realizada em triplicata dessa amostra de peixe. Essa amostra é submetida à água peptonada e ao caldo tetrationado. Esses ambos caldos eles são caldos de enriquecimento de bactéria. E nisso nós colocamos a amostra no HSS, Salmonella Shigella ou XLD, que esse H ele favorece o crescimento das bactérias gram-negativas, que é o que a gente está querendo pesquisar. Nós podemos observar que existem várias outras bactérias no meio, mas nos interessa a pesquisa da salmonela. E a salmonela ela pode ser identificada a partir da presença dessa coloração mais preta, que é ocasionada pela produção de sulfeto de hidrogênio. Essa salmonela suspeita, a gente coloca no TSI e no LIA e no FA, na fenilalanina, para ter a confirmação. No TSI, ela apresenta com uma coloração mais rosa, com fundo preto, e o LIA também o fundo preto com uma coloração roxa, que seria característica no TSI essa coloração mais vermelha, rosa, na ponta, que seria de fermentadora não lactose, não fermentadora de lactose. E na fenilalanina, existe outra bactéria que também produz essa coloração preta, que seria o proteus. Então, para diferenciar se for salmonela e proteus, a gente submete esse H de fenilalanina. A fenilalanina, ela, quando apresenta uma coloração verde, quer dizer que não é salmonela, que seria, no caso, o proteus, porque a salmonela não vai produzir nesse meio esse composto mais verde. Com isso, essa diferenciação da salmonela, nós submetemos ela, nós
inoculamos ela de novo no HSS XLD para ver se não tem outra contaminação de bactérias, se a salmonela ela tá pura. E aqui podemos observar que, diferente lá do primeiro SS de XLD, nós observamos que só tem a mesma bactéria em toda a extensão do H. Como um dos nossos objetivos é avaliar o perfil de suscetibilidade antimicrobiana, a gente faz o antibiograma. O antibiograma é realizado com os antibióticos amoxicilina, sulfonamida, tetraciclina, imipenem, gentamicina, cloranfenicol, ciprofloxacina, ceftazidima e cefotaxima. Esses antibióticos, eles são comprados, na verdade, nesses discos, inoculados nesses discos. Esses discos são colocados em placas contendo o H. millerrinto e a bactéria. Essa bactéria, ela é diluída no espectrofotômetro, porque ela tem que ter esse tapete no H, não ter muito e nem pouco, para a gente observar a classificação dela como sensível ou resistente. A gente mede esse halo de inibição. Aqui, como podemos observar na primeira placa, o primeiro disco lá em cima a bactéria é resistente a esse antibiótico. A gente vê que não teve a presença de halo. Mas quando tem um halo, a gente mede esse halo e, de acordo com as recomendações da CLSI, a gente vê se ela vai ser sensível ou se vai ser resistente ou se vai ser intermediário. Nós também fazemos a extração do DNA bacteriano. A extração do DNA é feita com a bactéria isolada, a cepa pura. Nós colocamos ela no caldo LB. E esse caldo LB a gente faz a extração do DNA. A extração do DNA é basicamente o mesmo processo, dependendo do protocolo do kit, o mesmo que faz no sangue. A gente tem a obtenção da amostra, a lise celular, o isolamento e a eluição. E com essa extração a gente faz a quantificação também, para saber quanto de DNA que a gente conseguiu obter. A partir desse DNA é feito a PCR. Nós temos aqui os componentes da PCR, que são a amostra de DNA, os primers, os nucleotídeos, a TAC polimerase e os tampões. E o tubo, de PCR. Esses componentes juntos, eles vão favorecer o processo da PCR, que constitui desnaturação, anelamento e a extensão do DNA. Onde é feita várias cópias, de acordo com o prime que é utilizado, que ele vai copiar aquela parte, se tiver, vai copiar aquela parte de DNA que a gente quer ver, quer visualizar no gel de agarose. O gel de agarose, nós temos aqui uma fotinha. Ele é feito através do polo negativo para o polo positivo, o DNA ele vai correr. E nisso a gente pode observar os pares de base, a altura dos pares de base e ver onde é que o gene, como é que o gene se apresenta. Aqui nós temos os resultados em andamento, O projeto ele está finalizando, a gente já tem várias amostras em análise. Considerando até o número de 60 amostras, cerca de 53,3% dessas amostras têm salmonela, o que é uma grande preocupação da saúde pública, porque a legislação do Brasil preconiza que não deve ter a presença de salmonela, e 53,3% já é muito. Além disso, nós observamos também que tem a presença de resistência a vários antibióticos no antibiograma e também a presença de genes responsáveis por essa resistência, como o BLAST-TX, responsável por beta-lactâmicos, o SU2, responsável por sulfonamidas, o TET-B, responsável por tetraciclina e o FLOR, responsável por cloranfenicol. Aqui, para exemplificar um pouco mais sobre vocês, sobre o INVIA. O INVIA eu não falei, mas é um gene, não é gene de resistência, é um gene que a gente faz a detecção dele para confirmar que aquela cepa é salmonela. Depois de todas as análises microbiológicas, a gente vem e identifica o INVIA. O INVIA aqui nós fizemos um protocolo do verde, do vermelho, azul e amarelo. Esses protocolos eles diferenciam na quantidade daqueles componentes que eu falei anteriormente de DNA. Cada protocolo tem uma quantidade diferente e a gente faz o gel para observar em qual dessas quantidades foi melhor apresentado o gene de resistência, o gene, no caso, que a gente quer observar. Aqui no INVIA foi escolhido o protocolo verde. Nós contamos o marcador sem pares de base. Eu conto de baixo para cima. Então, 100, 200, 300. Na altura do terceiro tracinho, seria mais ou menos a altura de 298 pares de base, seria onde teria o nosso gene de resistência se for encontrado. O gene, desculpa, falando de gene de resistência. E aqui o protocolo verde teve menos intercorrências do que os outros.
Aqui de novo esse gel tá bem legal porque mostra várias amostras, várias cepas com o gene enviar e a gente observa claramente a presença desse gene na altura do 298 pares de base. Aqui já gene de resistência, 659 pares de base, né? Esse pares de base a gente encontra na literatura e a gente observa aqui que é um pouco mais acima. E o protocolo escolhido para esse TET-B foi o protocolo amarelo. Aqui mais uma foto do TET-B. Nós podemos observar que o gene de resistência está em várias amostras aqui na banda de cima, que seria essa fileira maior, na amostra C2, C3, a C7, a C8, a C9 e a C10. A C21 e a C22 também apresentou mais clarinho, mas apresentou, e a gente considera a presença desse gene de resistência. Aqui o SU2, responsável pela resistência à sulfonamida, 285 pares de base. O protocolo escolhido nesse caso foi o verde, que teve menos intercorrência. Ainda teve um aqui, né, do AC10, mas em geral foi melhor que o azul. E na altura de 285 pares de base seria perto dessa terceira banda de baixo para cima. Perto da banda, né, de 300 pares de base. O FLO é um gene atrelado à resistência à clonafenicol, 865 pares de base, seria mais acima ainda do que o TET-B. E aqui nós observamos também os protocolos realizados com esse gene, e o protocolo escolhido nesse caso foi o vermelho, mas também poderia ter sido o azul, porque ambos apresentaram essas duas bandas certinhas na altura de 865 pares de base. Aqui eu finalizo a apresentação do meu projeto de pesquisa. Espero que dê para vocês entenderem um pouco mais sobre esse projeto, e qualquer dúvida vocês podem mandar, tá bom? Muito obrigada!